Nós trataremos nessa noite do tema de fé e liberdade. Eu primeiro quero ler o texto, nós trabalharemos em Gálatas de 5, 1 a 15, e depois farei algumas considerações para iniciarmos a nossa conversa em cima desse texto. Primeiro quero orar novamente, quero pedir a Deus que seja com cada um de nós. Amado Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E quero pedir que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, em liberdade nessa noite. Nos conduza para falarmos de Tua Palavra e que nós possamos sair nessa noite transformados, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto está aí, quem tem a sua Bíblia, quiser acompanhar na linguagem que está acostumada, abra lá, nós temos aqui no texto na tela, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que incitam a rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A vida cristã vitoriosa é sustentada pelo verdadeiro Evangelho. É isso que Paulo está afirmando, está dizendo. E somente pela fé em Cristo. Essa é a nossa afirmação teológica dessa noite, que somente pela fé em Cristo Jesus podemos viver como filhos de Deus. Isso aí o Luiz nos trouxe na semana passada. O Luiz ainda falou sobre a lei como tutor, a lei como curador da menoridade, da sujeição ao tutor e ao curador, da plenitude do tempo e da maioridade. Falou sobre ainda as consequências da filiação em Cristo Jesus. Então, todo aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que abriu seu coração, que foi a Cristo, que se rendeu a Cristo Jesus, ele tem a libertação em Cristo Jesus. Ele é tido como filho adotado, ele tem a adoção em Cristo Jesus, e ele tem a herança, que é a vida eterna. E o que fazer com isso? Então nós vamos ver aqui no livro de Gálatas, capítulo 5 em diante, que o apóstolo Paulo fala da fé e da liberdade para eu utilizar essa herança. E nessa noite, nós podemos afirmar que a verdadeira liberdade, ela só há em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade.
ela só sobreexiste, só sobrevive em Cristo Jesus, em nenhum outro. E aí está aquilo que eu quero chamar. E nessa noite nós vamos falar basicamente de dois fundamentos da liberdade em Cristo Jesus. Primeiro, dos princípios da liberdade, do verso 1 ao 12, e práticas da liberdade, do 13 ao 15. Então você percebe que nós temos muita coisa para falarmos. E hoje, iniciamos capítulo 5, e depois do capítulo 6 teremos adiante no próximo encontro, que Paulo trata da doutrina à prática, ou seja, sair da doutrina e vir para a prática. E, olhando desse foco, pensar que vida cristã e doutrina não tem nada a ver uma coisa com a outra é um grande engano. Eu sei que aqui tem muitos advogados, mas eles dizem que a teoria na prática é outra, a doutrina jurídica na prática é outra, mas no Evangelho isso não funciona, amados. Não funciona. E foi num contexto assim que, falando sobre essa doutrina, que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. E é nessa direção que nós vamos. E quando nós olhamos e deixamos que de lado a doutrina verdadeira, nós assimilamos alguns tipos de engano, amados. Isso acaba de se refletir nos procedimentos da nossa vida. E o que Paulo começa a introduzir aqui no capítulo 5, é que a fé verdadeira, ela é muito mais do que simplesmente saber recitar versos bíblicos. Do que recitar versos corretamente. A fé verdadeira é mais do que crença, é uma verdade divina para a minha vida e para a sua vida, pois deve produzir os frutos do Espírito Santo de Deus, que atuará em nossas vidas e nos transformará, e transformará a vida daqueles que nos cercam. Ainda nesse capítulo, Paulo passa a introduzir o seguinte ensinamento: ainda que eu não posso, lá no final, ainda que não posso fazer nada para agradar a Deus, mesmo tentando obedecê-lo de qualquer forma, uma vez salvo, eu salvo uma vez, o próprio Espírito Santo de Deus vem habitar em mim e me capacitar a viver segundo a vontade do Senhor. Isso é o que ocorre na vida do cristão. Isso nós temos como herança. O Espírito Santo habitando e transformando cada um de nós. E o mesmo Espírito que habitava, que atuava, que atuou na vida de Jesus Cristo, é o Espírito que habita em cada um de nós. De cada um que aceitamos, olhamos para palavras e permitimos que o Senhor nos resgatasse. Que um dia Ele olhou para nós e disse: olha, vinde a mim. Aí nós ouvimos o chamado do nosso Supremo Pastor. Ainda aí no verso 1, ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós vimos também na semana anterior, que Jesus Cristo nos fez livre da lei mosaica, ou seja, da lei de Moisés. Por isso podemos dizer que nós somos livres hoje em Cristo Jesus. Ele estabeleceu um novo pacto no sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário. E é um pacto que é unilateral. É dele para cá. Ele se deu, ele se dispôs para nos dar a salvação e a liberdade que está em Cristo Jesus. Mas quando a gente lê o texto, como nós lemos aqui, os gálatas não entendiam muito bem esse conceito de liberdade cristã. Essa liberdade que era gerada pela obra salvífica de Cristo Jesus. Eles ainda buscavam resquícios da lei. Eles estavam correndo de alguma forma para estar debaixo da lei, estavam correndo o risco de voltar à escravidão da lei judaica, que ela é esmagadora, cachapante, a lei que é impossível de se cumprir, e querendo que o indivíduo fosse buscar a justificação própria diante de Deus, ou seja, buscar a justificação por conta própria. Paulo fala: permaneceis firmes,
não é somente uma convocação de Paulo para a fé, para a defesa da sã doutrina, mas é um clamor às almas que estavam no caminho do engano. Era isso que Paulo estava fazendo. Olha, amados, permaneceis firmes. Eles estavam buscando coisas para compor, para confirmar a salvação que já havia em Cristo Jesus. E eles não tinham lucidez nenhuma, de que não precisavam fazer mais nada para estar libertos. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário já tinha feito isso por ele. Eu entendo que Paulo, nos dias de hoje, diria: olha, você pode tirar o cavalinho da chuva. Como é que fala cavalinho da chuva desse jeito? Olha, você pode tirar o cavalinho da chuva, que você não vai conseguir se justificar. Somente através de Cristo Jesus, do sangue do Cordeiro, que você pode ter justificação diante de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento como um todo, a gente enxerga lá alguns avisos do Evangelho, algumas frases que saltam nossos olhos, né? Do tipo assim: estejais firmes na fé, 1 Coríntios 16, 13. Persistam no Senhor, estejam firmes no Espírito, estejam firmes nas tradições apostólicas, resistam na armadura de Deus, Efésios 6, 11. Sabe por quê, amados? Porque Cristo nos libertou. Isso quer dizer que os Gálatas ainda estavam escravizados. Por que tipo de senhor? Ora, pela lei. A lei judaica estava os escravizando novamente. Quando Paulo fala: olha, permaneceis firmes, quando a gente olha aplicando isso na nossa igreja, na igreja contemporânea, nós podemos dizer assim: olha, se Paulo está dizendo que permaneceis firmes, é que tem muita gente que não está firme. Ele está dizendo que se você não está firme, é possível estar firmes, firmados na palavra de Deus. É possível evitar um jugo, é possível ficar fora do cativeiro que você já pertencia. É isso que está. Você pode talvez perguntar: como isso? Através da graça do Senhor, que promove a liberdade em Cristo Jesus. Pois Cristo, Ele quebrou todo e qualquer jugo da minha vida e da sua vida. Todo jugo que existia sobre nós foi quebrado. E lá em Timóteo é gozado que ele diz assim: olha, não te envergonhes do Evangelho, porque agora se revela a graça que foi declarada antes dos tempos eternos. Você já estava salvo no plano de Deus, você já estava separado segundo a vontade de Deus. Verso 2 ele diz assim: eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Paulo chamando a atenção, discutindo com eles, porque alguns indivíduos judaizantes lá da Galileia, tinham descido da Galileia, estavam na Galácia, lá na igreja de Gálatas, igreja filha de Paulo, ensinando uma doutrina que não era apostólica, ou seja, que a suficiência de Cristo Jesus não bastava. Paulo avisou a todos eles que se eles se submetessem à lei, à circuncisão, se submetessem à circuncisão, à lei, eles de nada aproveitariam de Cristo Jesus. A pessoa, ela é justificada pela lei somente em uma condição: se ela guardar todos os itens da lei, que é impossível. E circuncisão é o primeiro passo de uma lei que precisava ser guardada inteiramente, por um todo. Eu não podia apenas me justificar por um verso. E os Gálatas estavam participando desse ritual judaico, e muita gente achava que se não se cortasse aquela extremidade do órgão sexual masculino, mesmo que o indivíduo cresça em Cristo Jesus, a obra da salvação não estava completa, sem a remoção daquela parte. Não dá para nós entendermos.
Então vocês imaginam como era. Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, faz a obra por completa, e ainda fica faltando a remoção da parte de um órgão de um ser humano, para poder completar a obra. Inadmissível, inadmissível. Aí Paulo diz assim, olha, se você voltar a essa escravidão, você pode esquecer de Jesus, pode esquecer da cruz, pode esquecer do sangue, pode esquecer de tudo, porque você está buscando uma nova lei para a tua vida. Você pode bancar a tua salvação sozinho, o que é impossível. A lei diz que eu não posso fazer isso. Eu quero que agora você pense na sua vida. Isso aqui falou muito ao meu coração, sobre as minhas leis, sobre os meus julgos, sobre os meus pecados. A lei diz que não posso fazer isso, que não posso fazer aquilo, que não posso comer isso ou outro, que não posso comer aquilo outro, tenho que me vestir assim, o assado, daquele outro modo, senão não vale, senão não posso. Tenho que me preocupar com que dia é hoje, eu tenho que saber que horas são, porque eu tenho que fazer a minha oração naquela hora, sou obrigado pela lei. Que data é hoje, que dia eu comemoro, que celebração eu tenho, qual é a festa que eu tenho que participar, qual é o ritual que eu tenho que fazer para cumprir a lei. A lei funciona assim. Mas, aí chega a graça. Paulo diz no verso 4 assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Como já falei, eles estavam procurando negar a graça e se colocar debaixo de uma lei novamente. Cristo derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para a remissão do pecado de todos. Do povo de Gálatas, do povo de Israel, do povo do mundo. Deu sua vida por nós e isso é graça. Isso é imerecido por nós. Lá em Mateus 26, 28 diz assim que o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Dos pecados de quem? Do meu e do seu. E do povo de Gálatas. O problema era que eles buscavam uma certeza, uma confirmação da salvação que deveria ser somente através de Cristo Jesus e buscavam na lei. Paulo afirma que a nossa garantia, amados, é a ação, do Espírito Santo. É o Espírito que nos apresenta diante de Deus, perante a justiça de Deus, tornando a cada um de nós justos. 2 Coríntios 5:21 diz assim que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele colocou Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Se a justificação pelas obras deve ser evitada, então o que deveríamos buscar? Essa é uma pergunta, né? Devemos buscar o quê? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o agente que nos leva à justificação. O Espírito Santo, ele revela a glória e sela em nós, como o Luiz falou na semana passada, quando você vem para Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo e sela em nós essa justiça sobre a qual a fé se fundamenta. É pelo Espírito que nós conhecemos essa justiça de Deus. É aí que eu desejo estar cada dia mais próximo do Senhor. É aí que eu desejo resgatar aquela viração do dia do Jardim do Éden. É aí que eu tenho o desejo de caminhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada com Deus. É aí que eu tenho vontade de me derramar diante do Senhor diariamente. E é somente assim. Efésios 1:3 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amados, andar no Espírito é andar na palavra de Deus. É simples assim, simples desse jeito.
Ler a palavra e colocar na minha vida, olhar para a minha vida, comparar com a palavra, está desacordo, eu vou me ajustando à palavra de Deus. Andar segundo a vontade de Deus. Verso 6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amados, quando nós nos tornamos crentes, quando nós vimos para Jesus, aquilo que tem o poder das diferenças carnais, das diferenças externas que é operada pelo velho homem, ela é suplantada pela ativação da fé, que é operada pelo Espírito Santo de Deus, que se manifesta em amor na minha vida. Eu me lembro quando me converti, vim do mundo um estrago, derrotado. Eu fui acolhido. Eu fui acolhido pela igreja, pelo serviço, pelo amor da igreja. E acolhido por Jesus Cristo. Por esse amor. É o amor pelo qual se cumpre a lei inteira. Nisso se apoia todo o cristianismo. O amor de Cristo, o amor de Deus para comigo. A ação do Espírito, amado, faz com que haja uma conexão tão ideal entre fé, entre esperança e entre amor. Nós somos o povo da fé, aguardamos a cada dia que o Senhor volte. Romanos 5,1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bem assim, é assim que funciona. No verso 7, o apóstolo Paulo começa a dizer para eles: olha, queridos, vós corris bem, vocês estavam caminhando muito bem. Quem vos impediu? Quem vos impediu de obedecer tal verdade? E novamente, esse não é Paulo, tá? E novamente, lá em Gálatas 2:2, Paulo diz assim, fala exatamente uma metáfora parecida, baseada nas corridas de fundo. Por que eu botei essa ilustração? Paulo admoesta os Gálatas no verso 1 do capítulo 3, dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E aqui ele usa essa metáfora do corredor de fundo, do maratonista, dizendo: olha, vocês estavam correndo bem para completar a carreira com vitória. Quem vos impediu? O corredor de fundo normalmente ele dá uma boa largada, ele encontra seu modo de correr constante, encontra sua leveza, que não é o meu caso, encontra seu estilo de corrida e corre de maneira vencedora até que lhe assegure o pódio. Exemplo do Vanderlei. Está vendo esse cara com essa roupinha maravilhosa aí? Lá na maratona de Atenas, o Vanderlei vinha com uma vantagem muito grande, uma corrida muito bonita, e de repente sai um sujeito ali chamado Cornélio Zoran e segura o Vanderlei e joga ele para cima da torcida. Ele desanima e ele ali fica lastimando, chora e volta sai do agarrão e continua correndo. E isso perturbou a corrida dele. Resultado, ele chegou em terceiro lugar. Para a corrida foi péssimo, para ele foi bom que ele ficou famoso no mundo todo, né? Então é assim que funciona. Olha, vocês estavam correndo bem. Olha, pessoal da borda do campo, vocês estão correndo bem, jornada maravilhosa, está extraordinário, mas tem alguma coisa no meio de vocês aí que não está legal. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem corrompeu a mente de vocês? Quem trouxe uma palavra nova que não é o Evangelho? Quem começou a introdução daquilo que corrompe o sentido mais simples do Evangelho? Que corrompe aquilo que foi consumado, que foi realizado, que foi feito, é irretocável. A obra da cruz do Calvário, porque foi feito por Jesus Cristo.
Era isso que estava acontecendo lá em Gálatas. De repente, muda tudo. E aí Paulo tentando fazer o seguinte, com um discurso, tentando resgatar aquele povo da escravidão. Essa aqui é uma carta de alforria, que eu peguei do Instituto Histórico Geográfico da minha cidade. Lá de 1700 e pouquinho. 1600, 1700. É uma carta de alforria. Então, toda vez que um escravo, ele era buscado pelo seu antigo senhor, ele tirava esse papel e dizia, olha, eu estou liberto. Esse é o nosso papel. Nós temos uma carta de alforria. Amado, você tem uma carta de alforria nas mãos. Você é liberto em Cristo Jesus. Você não precisa voltar para o cativeiro. A obra já foi feita. Você não precisa completar nada. A obra de Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada. É somente aceitar o que Cristo já fez por você. Tem outro lado do outro Senhor. Essa aqui eu peguei do jornal da minha cidade, datada de 16 de junho de 1800. Luiz, você consegue ler daí? Olha só, olha o português que existia ali. Aqui é o antigo senhor buscando a sua escrava. Aquela que ainda não havia se libertado do jugo, aquela que não havia dito, olha, eu tenho uma carta de alforria. Olha o que diz o texto. Ao abaixo assinado, fugiu do engenho do Itaguá, no dia 23 de maio, próximo passado, a escrava Eulália, mulata, e consta achar-se acontada nessa cidade, por sedução, pelo que protesta-se haver na forma da lei seus jornais. Também previne-se que ninguém, eu não estou falando errado não, é assim que era escrito, viu gente? Que ninguém lhe dê transporte para fora da cidade, e se alguém fizer, sujeita-se indenizar ao anunciante os prejuízos e perdas que dali lhe resultar. Antônio Martins de Castro, Iguape, 16 de junho de 1879. É isso que ocorre com a gente. O seu Senhor, seu antigo Senhor, ele estará sempre clamando e tentando buscar você para botar debaixo da escravidão. No caso deles, era a lei. Era a lei que estava buscando-os de volta, trazendo-os de volta para a escravidão. No verso 8 ele diz assim, esta persuasão não vem dos que vos chama, não vem dos que vos chama. Deus nos chamou e continua nos chamando a cada dia, amado. A mim e a você. Esse chamamento ainda não cessou. Estavam dando os ouvidos, o povo de Gálatas dando ouvido a uma voz que não era a voz de Deus, dando ouvido a uma voz enganadora, uma voz estranha, uma voz de escravidão. E essa persuasão não vem de Jesus Cristo, não vem do Espírito Santo, não vem de Cristo, não vem de mim, Paulo dizendo. Não vem de mim que em Cristo chamou vocês para essa convicção, porque vocês não nasceram com ela, com essa escravidão. Eu recebi do Senhor, e eu passei a vocês, e vocês ouviram originalmente de mim, Paulo, ele falando para os Gálatas, quem foi que entrou nesse processo, com a importância das circuncisões, que só desligam vocês de Deus, de Cristo Jesus? Verso 9. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Ele continua falando aos Gálatas, usando esse provérbio citado por ele lá em 1 Coríntios 5 também. Aqui Paulo se refere a um pequeno grupo de judaizantes, que já falei para vocês, que subiram de Jerusalém, estavam influenciando a pregação e era contagiosa e levaria a igreja ao erro. Quando ele se refere ao fermento, isto é, qualquer coisa estranha no nosso meio, qualquer coisa estranha para a sã doutrina, aquilo que altere a doutrina, aquilo que mude, que disfarce,
parte do Evangelho, ou o Evangelho todo, que disfarça a obra de Cristo, ele é danoso para todos os seus discípulos. Não precisa ser algo muito grande, basta ser algo muito pequeno, um desvio, um pequeno desvio, e pode causar grandes danos à igreja. Às vezes, amados, olhando para nossas vidas, às vezes o que acontece, a gente faz um pequeno acréscimo, a gente faz uma pequena concessão nas nossas vidas, bota ali a concessão e vai caminhando com isso. Daqui a pouco a gente vê que as alterações estão acontecendo, estão chegando, e lá no fim, você vê a massa totalmente corrompida, a sua vida transformada, e você não sabe, entre aspas, o que foi que aconteceu. Foi a concessão que fizemos ao pecado, ao jugo errado. Foi só uma conversa inspiradinha ali, um pouco, sobre abençoado dia, um abençoado dia, e no fim todo mundo ficou com neurose da circuncisão, dos judaizantes, da arrogância. É isso que estava acontecendo ali. Verso 10 diz assim: confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não precisamos falar muita coisa sobre isso, é muito claro o texto. Todo aquele que atrapalhar o caminho do justo, Paulo está dizendo, todo aquele que desviar, que desvirtuar o servo de Deus, aqueles que mudaram o caminho do Filho de Deus, esse sofrerá a sentença condenatória naquele dia. Verso 11, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que incitam a rebeldia. Paulo falando de forma sarcástica, pesada e desejando, e creio que ele estava falando com ira. Olha, tomara se até se eles se mutilassem aqueles que estão incitando a rebeldia. Se então a pregação fosse a circuncisão dos judaizantes, provavelmente o Paulo não estaria sendo perseguido. No nosso dia hoje em dia, só é perseguido aquele que prega a palavra de Deus. Se você está pregando a doutrina que todo mundo está pregando, aí fora você está dentro do mercado. Então, amados, era o que Paulo fazia. Ele estava pregando contra a circuncisão, contra os judaizantes. Alguns, já falei para vocês, alguns discípulos tinham descido de Jerusalém e estavam ali gerando aquela opressão geral na igreja de Gálatas. E esses Gálatas não eram judeus, eram gentios que tinham sido convertidos, muitos deles. E lá estavam os judeus querendo que eles vivessem como judeu. Eles tinham crido no Evangelho de Cristo. Eles não tinham compromisso nenhum com a lei judaica, de qualquer natureza que fosse. E eles estavam tentando impor uma opressão cultural, já obsoleta, já caducada, ali na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu. E Paulo confrontou a todos, obviamente. Quando ele se refere no verso 12 à mutilação, ele fala da extirpação do órgão genital masculino, como a exemplo dos sacerdotes da deusa Cibele. A deusa Cibele era uma deusa da Ásia Menor. Então eles se mutilavam. Era isso que acontecia. E certamente nós precisamos olhar para a vida de Paulo e para os Gálatas. E ele diz assim, lá no verso 13: porque vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos dos outros pelo amor. Verso 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu Deus, ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não
sejais mutuamente destruídos. Aí ele diz, por que foste chamados à liberdade? Porém, amados, não usem a liberdade, desse conceito de liberdade, qualquer conceito de liberdade, dessa verdade que não está em Cristo. Porque a liberdade que Cristo promove, ela nos faz crescer. E nós não podemos usar a liberdade que está em Cristo Jesus como um álibi para justificar as ações dos meus caprichos, para justificar os meus desgovernos, para justificar a falta de controle, para justificar as exacerbações do meu egoísmo, de fazer aquilo que eu quero, que só penso em mim, ou de pensamentos que diz, olha, esquece essa coisa de caráter, isso não existe. Era isso que a lei estava fazendo, desviando-os. E nós não podemos usar. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. E a contrapartida da utilização dessa liberdade é eu olhar para o meu irmão e perceber como é que eu reagiria se eu o visse agindo conforme eu estou agindo. É por aí. Se coloque no lugar do outro e se pergunte: o que cura, amados? O que liberta? Somente o sangue de Cristo na minha vida. E o que liberta o que nos liberta dessa falsa liberdade é nos tornarmos servos um dos outros. Porque toda lei se cumpre num só conceito. Nós cantamos aqui que o fim da lei é Cristo, da justiça de todo que crê, pela fé no Filho de Deus. Nós não somos escravos daquilo que podemos fazer. Tem muita gente que se torna escravo da liberdade, e não é para isso que Deus nos trouxe para a liberdade. Aqueles que se entregam à lei, que se entregam ao pecado, que se entregam ao egoísmo, vagarosamente, mas certamente promovem a sua autodestruição. É isso que eu aprendi com esse texto. Divisões, contendas, lutas, revolta, agitação, motim, rebelião, revolução, chega a produzir até o homicídio. Quem é habitualmente pecador, acaba destruindo a si próprio. O Evangelho se torna muito palpável pela ação do amor de Deus, por causa de Cristo Jesus. Quando eu olho alguém amando o outro, trabalhando em prol do outro, eu consigo enxergar o Evangelho. Se nós formos guiados pelo Espírito, amados, pela palavra de Deus que é viva, se nós formos disciplinando a nossa mente para que ela se torne educada na justiça de Deus, para que o pensar seja conforme o Evangelho, a vontade de Cristo, e o nosso coração seja movido exclusivamente por uma resposta grata a Deus, grata no fato de que em Cristo Jesus está tudo consumado em meu favor, em seu favor. Amém, amados? O amor de Deus, ele me constrange, e aí eu passo a amar o meu irmão. Se isso está estabelecido na minha vida, eu não estou mais sob a lei, não estou mais sob a tirania dos meus caprichos. O Senhor quebrou os meus julgos, eu não estou mais debaixo das obras do mundo e das obras da carne. Se deixarmos o amor de Deus nos libertar, nós seremos melhores amanhã do que somos e fomos ontem. O amor, a prática do amor, ela nos transformará. O amor nos fará justos. O amor nos fará benevolentes para com o próximo. O amor nos tornará reverentes e devotados para com Deus. O amor também impede que nós sintamos obrigados para com outro extremo, ou seja, para com o inimigo, para que eu não permite que eu volte para o meu antigo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos mantenha
debaixo do seu jugo. Romanos 13:8 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém, amados? A verdadeira liberdade só há em Cristo Jesus. Vamos orar. Chama o pessoal do louvor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela liberdade, Senhor. Pela liberdade que há em Cristo Jesus, que foi promovida pela obra da cruz do Calvário, que foi com tanto sofrimento do teu servo, Deus. Ó Deus, que essa liberdade que Ele nos deu, que nós possamos usar para honrar e para glorificar o santo nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos e te agradecemos. Amém.